Muito boa tarde. Cumprimento o Dr. António Pombeiro, a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui. Peço desculpa a todos os grupos parlamentares não presentes. Espero que ouçam do facto de ter tido agendado, ter mantido as 17h30 para este agendamento, uma vez que houve alterações na ordem de trabalhos do plenário, na agenda do plenário, e isto iria prolongar-se o plenário, previsivelmente até às 8 horas da noite, o que era manifestamente também indelicado e para as pessoas que estão a ser ouvidas e fazer-las esperar estas horas todas aqui. E penitencio-me por isso, já recebi alguns protestos, mas também não tínhamos muitas hipóteses de reagendar estas audições, uma vez que todas as terças-feiras, como sabem, daqui em diante estarão ocupadas com jornadas e não nos dão flexibilidade de agenda. Era só esta nota prévia para deixar aqui a minha meia-culpa por esta situação e desde já já cumprimentei, penso que está por dentro da grelha, foi-lhe enviado os tempos e a forma como isto se processa. Há 2 requerentes, o tempo é único de 8 minutos, não sei se combinaram partilhar o tempo, perguntaria, Sr. Deputado Rui Rocha. Sim, se me permite, Sra. Presidente. Sim, iria partilhar, eu procurarei manter a minha intervenção inicial dentro de 4 minutos e deixaria o tempo remanescente para o Chega. No outro requerimento, depois, o requerimento mantém-se para a audição do Sr. Ministro, não é? Que vamos acoplar na regimental. Agradeço logo que também se entendam em relação a este tempo inicial. Assim sendo, eu passaria, portanto, isto começa pelo requerente da audição, que explorará os motivos por que o fez, e depois o Sr. Doutor tem 8 minutos para dizer o que entender pertinente. E depois seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares e no fim tem uma intervenção final para algum esclarecimento mais que seja solicitado ou que pretenda fazer. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra, então. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os Srs. Deputados e, naturalmente, o Dr. António Pombeiro. Sr. António Pombeiro, o Ciresp é um tema que tem preocupado os portugueses ao longo dos últimos anos. Todos conhecemos o elevado investimento que foi feito. Todos sabemos também da sua importância crítica, nomeadamente em momentos de emergência, como constitui uma ferramenta fundamental, precisamente e sobretudo nesses momentos de emergência. E todos sabemos também que, ao longo do tempo, apesar desse avultado investimento e até apesar das diferentes formas de detenção do capital do Ciresp, houve situações em que, tragicamente, sobretudo naquelas em que mais determinante era que o Ciresp funcionasse, em que isso não aconteceu e, portanto, o relatório recentemente tornado público tem, aliás, informação útil sobre essa matéria, quer no que diz respeito ao apagão, quer à tempestade Christine, quer a outras circunstâncias trágicas anteriores. Também é verdade que haverá outras circunstâncias menos notadas do ponto de vista da opinião pública, em que terá funcionado e terá cumprido os seus objetivos. Neste contexto de criticidade, por um lado, e de preocupação dos portugueses relativamente às questões que dizem respeito ao Ciresp, teve particular relevância e particular importância a carta de demissão de funções que o Sr. Doutor apresentou. E creio que, com a experiência e o percurso profissional do Sr. Doutor, quando apresentou essa demissão nos termos em que o fez, terá tido absoluta consciência do impacto que isso poderia causar e, portanto, admito como seguro que não terá feito nem a demissão propriamente dita, nem a carta que a justificou, não a terá redigido e enviado de ânimo leve, tê-lo-á feito seguramente com consciência dos impactos que podia ter. Eu tenho, portanto, especial interesse em ouvir aquilo que o Sr. Doutor nos vai dizer sobre esta matéria, mas não resisto a fazer já um conjunto de questões que, eventualmente, o Sr. Doutor endereçaria já na sua intervenção, se não, ou nessa primeira intervenção, numa intervenção posterior, teremos seguramente a oportunidade de avaliar. E essas questões muito concretas têm a ver com
em que se concretizaram as afirmações que fez sobre a existência de favorecimentos, conflitos de interesses e decisões eticamente reprováveis no âmbito do Ciresp. Saber também em que medida essas imputações, essas afirmações que faz, se dirigem especialmente ao Sr. General Viegas Nunes, se dizem respeito a factos acontecidos no período anterior em que teve a liderança do Ciresp e se dizem respeito à sua responsabilidade direta nessa matéria. Depois há afirmações, nomeadamente de Valentina Marcelino, que diz que esta questão que se suscitou à falta do Ciresp tem a ver com o facto de estar o Ciresp, entendo eu, ou alguém pelo Ciresp, a lutar contra interesses. Se consegue perceber esta questão, que para mim é particularmente relevante, porque depois o comentário público tem apontado para a existência de interesses variados, interesses dos militares, interesses dos privados, interesses até da maçonaria, interesses até de lojas de maçonaria diversas e, portanto, nós queríamos mesmo perceber que interesses é que se movimentam, se alguns. Depois, queria também perceber a participação do Ministro da Administração Interna nesta matéria, ou seja, há uma primeira tentativa de dizer que estas questões que levantava na sua demissão eram desconhecidas, tendo-se depois averiguado que aparentemente elas já tinham sido transmitidas em momento oportuno e, portanto, queríamos também perceber como é que isso aconteceu. Por último, e com respeito ao próprio relatório que diz respeito ao Ciresp, se aquilo que veio a ser conhecido publicamente corresponde é a versão única ou se há questões que foram de alguma maneira omitidas nesse relatório, tal como foi recentemente transmitido. E, portanto, de momento, eram estas questões que me parecem fundamentais, que eu gostaria de ouvir o Sr. Doutor. É essa a razão deste pedido de vir ao Parlamento, que agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Sou deputada o Ricardo Reis. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os seus deputados, cumprimento o Dr. António Pombeiro pela sua presença nesta comissão e, no sentido também daquilo que o deputado Rui Rocha apresentou sobre o seu requerimento, também o nosso incide precisamente num clima de suspeição que existe em redor do Ciresp. E é algo que tem sido mediático também nos últimos anos e que preocupa muito os portugueses e com razão, também nos preocupando a nós. Nomeadamente em questões ligadas, e eu devo dizer que a sua carta e a sua demissão demonstram acima de tudo, e foi dito e bem, que não foi feito de ânimo leve, mas demonstram acima de tudo também uma coragem de denunciar coisas que o Sr. Doutor sabia e que teve naquele momento também lucidez de dizer que tinham acontecido. E por isso importa que nós, nesta comissão, possamos escrutinar e que haja uma enorme transparência da sua parte, que acredito que terá, para poder elucidar todos aqueles que nos ouvem sobre o que se passa no Ciresp e o que acontece com o dinheiro público. E, inclusivamente, sobre algumas jogadas que acontecem nos bastidores, que são feitas com dinheiro de todos os contribuintes e que depois resultam, como pudemos averiguar nos últimos dias e nos últimos meses, em questões, nomeadamente como amiguismos em contratação, em interesses privados, militares, etc., outros interesses mais secretos também, que também possam estar aqui envolvidos, mas que acabam por parecer todos incidir sobre o Brigadeiro-General Viegas Nunes e sobre quem faço também já uma primeira pergunta. Sendo o Brigadeiro-General Viegas Nunes o Presidente do Conselho de Administração do Ciresp à data, na data em que inclusivamente a IGF tem e reporta todas as irregularidades que foram identificadas, nomeadamente os contratos retroativos, a ausência de caução dos administradores, a não adoção do SNCAP, tudo isso, essa responsabilidade de todos estes, chamado dossiês, de todos estes temas, estava sob a alçada direta do Presidente do Conselho de Administração. Penso não estar errado, mas deixo-lhe essa pergunta para que possa também explorar esse tema. E sobre a questão dos próprios interesses militares, a pergunta que eu faço é se a migração descrita dos computadores centrais para as instalações do Exército e o próprio modelo de interoperabilidade, que foi aqui referido, se não tinham também um interesse por trás do próprio Brigadeiro-General Viegas Nunes e também
se isto não acabaria, esta orientação, por representar uma concentração que poderia até ser, no caso, na esfera militar, mas causar algum risco operacional ao próprio Ministério da Administração Interna, não podendo eu deixar aqui de fazer outra questão relativamente ao próprio Ministro da Administração Interna, que disse desconhecer o conteúdo da carta, no fundo o que o Dr. António Pombeiro referiu, que acabou por defender o Brigadeiro-General Viegas Nunes e que, curiosamente, entra aqui uma terceira parte, que é o Secretário-Geral do Partido Socialista, a defender também o Brigadeiro-General Viegas Nunes, e que me leva a perguntar se entre o Ministro da Administração Interna, na sua opinião, o Brigadeiro-General Viegas Nunes e o Partido Socialista, não existe aqui um certo clima de amizade que me levam tantas e tantas vezes, e isto é uma consideração minha só e só a mim me vincula, a fazer quase crer que o próprio Ministro da Administração Interna muitas vezes poderá ter aqui algum favorecimento por parte do PS na sua própria escolha. Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. António Pombeiro. Tem a palavra. Ok, muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu, se calhar, iniciava aqui a minha intervenção. Eu tenho aqui preparado um pequeno texto que faz o resumo dos factos. E talvez seja mais fácil para termos aqui... Desculpe. Se quiser, no fim ainda tem 15 minutos, poderá responder mais concretamente. Ok. Portanto, eu fazia agora esta pequena apresentação, que acho que vou esclarecer alguma das questões que já me foram colocadas e depois, no final, conjuntamente com as outras questões, dava as respostas que não conseguir vincular através deste documento. Portanto, meus senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente, chamo António Pombeiro, sirvo o Estado português desde 1983, fui oficial da Força Aérea Portuguesa até 89 e desde então exerço funções no Serviço de Informações de Segurança. Atualmente, como oficial superior de informações, são mais de 40 anos ao serviço do Estado, unidos por um propósito comum: proteger os interesses nacionais e a segurança dos cidadãos. Deixo claro um limite que observarei sem exceção. Em razão das funções que desempenho no âmbito do Sistema de Informações da República Portuguesa, não pronunciarei sobre matérias operacionais do CIRP ou sobre informação classificada abrangida pelo Segredo de Estado. Tudo quanto disponho respeita exclusivamente às funções que desempenhei na área tecnológica do Ministério da Administração Interna. Convite para servir no Ministério da Administração Interna. Fui, pela experiência adquirida na gestão de sistemas críticos, comunicações seguras e proteção de informação, fui convidado a integrar a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna durante o 22º Governo Constitucional. A missão confiada era estruturante, promover a convergência tecnológica de sistemas que, pertencendo a organizações distintas, servem uma única finalidade pública. Refiro-me à Rede Nacional de Segurança Interna, que suporta as comunicações e infraestrutura tecnológica das forças e serviços de segurança, ao Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal, CIRESP, que garante comunicações operacionais da PSP, GNR, ANEP, CINEM, bombeiros e demais agentes de proteção civil, e ao Sistema 112, no seu conjunto, constitui uma das mais importantes redes críticas nacionais. Quando funcionam, o Estado responde; quando falham, fica comprometida a sua própria capacidade de resposta do Estado. A nova administração CIRESP e a origem da auditoria da IGF. Em abril de 2022, tomou posse uma nova administração da CIRESP S.A., presidida pelo Brigadeiro-General Viegas Nunes. Entre as prioridades estava o procedimento concursal para assegurar a continuidade da rede e o contributo técnico para a sua modernização, que se encontrava a ser executada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, o maior investimento na rede CIRESP desde a sua criação. Importa compreender da auditoria que aqui nos traz, a Inspeção-Geral de Finanças não foi espontânea. Teve origem em 2 denúncias do então vogal financeiro da CIRESP, Dr. Carlos Pereira. Estas denúncias, detalhadas no relatório da IGF, abrangem matérias remuneratórias, acumulação de funções, utilização de viaturas e, de forma particularmente relevante, o incumprimento do Código dos Contratos Públicos. Foi na contratação pública que as não conformidades se revelaram mais evidentes, assumindo especial gravidade o caso de contratação da empresa de consultadoria Euritex.
a Euritex apresentou-se à Ciresp por iniciativa própria, propondo serviços de consultoria sem qualquer levantamento prévio de necessidades ou consulta ao mercado. A 29 de julho de 2022, fez chegar uma proposta não solicitada. Entre setembro e dezembro de 2022, 2 consultores prestaram serviço presencial na sede Ciresp, sem contrato. A 2 de dezembro, o Conselho de Administração ratificou em ata serviços já prestados, uma regularização retroativa de uma contratação que nunca teve um início formal. A 29 de dezembro de 2022, a Euritex remeteu já a proposta para o ano seguinte, com o início fixado em 1 de janeiro de 2023, antes de qualquer decisão formal. Os consultores continuaram a trabalhar sem deliberação e sem contrato. Só ao 26 de janeiro de 2023, 25 dias após o início efetivo, foi elaborada a requisição interna que indicava a Euritex como único fornecedor a convidar, sem justificação de exclusividade ou comparação com o mercado. No final de março de 2023, o vogal Carlos Lopes Pereira recusou-se a assinar a minuta por entender que carecia de fundamentos quanto ao objeto e ao prazo a que se precipitou a sua demissão. Ainda assim, 25 e 26 de maio de 2023, foi emitido parecer jurídico externo a sustentar a contratação ao abrigo do regime de contratação excluída, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2023. O contrato foi assinado a 22 de junho de 2023, com efeitos retroativos a 1 de janeiro, 6 meses e 20 dias após o início da prestação. A IGF considerou que esta retroatividade não observava o número 2 do artigo 287 do Código de Contratos Públicos. A 26 de junho de 2023 foi processado o primeiro pagamento consolidado de 50.349 €,20, relativo a 6 meses de serviços. No conjunto de 2023, os serviços ascenderam a cerca de 94,4 mil € sem IVA. Sublinho um aspecto determinante para a auditoria. Em nenhum dos exercícios, em 2022 ou 2023, a Ciresp identificou previamente a necessidade de consultoria, realizou prospecção de mercado ou consultou mais que uma entidade. Foi sempre a Euritex a apresentar-se por iniciativa própria, limitando-se a Ciresp a reagir. A fundamentação a posteriori foi, por isso, considerada irregular pela IGF. A apreciação destes factos não pode ignorar um elemento só posteriormente conhecido. O Presidente do Conselho de Administração da Ciresp e o responsável da Euritex, engenheiro Leonel Simões, conheciam-se desde a Academia Militar, onde frequentaram durante 5 anos o mesmo curso, seguindo ambos a carreira na arma de transmissões. Não cabe a esta intervenção afirmar a existência de intenção ilícita, nem disponho de elementos para tal, mas uma relação pessoal próxima entre quem decide a contratação e quem é contratado reforça objetivamente a necessidade de especiais cautelas de transparência e de fundamentação da escolha do fornecedor, precisamente o que não sucedeu. Em decisões de elevado valor e efeitos por várias décadas, a transparência e a independência não são uma formalidade, são condição de legitimidade. Independentemente da contratação excluída e da relação de proximidade, o contrato com a Euritex apresenta insuficiente densificação do objeto. Faltam objetivos específicos e mensuráveis, plano de trabalhos, entregáveis definidos, relatórios periódicos, indicadores de desempenho, critérios de aceitação e mecanismos de validação. Inclui mesmo uma cláusula genérica que prevê, entre outros apoios, que a Ciresp necessite e a Euritex consiga prover. Fim de citação. Contrária aos princípios da transparência. Acresce que os serviços prestados em 2022 extravasaram o objeto inicial, passando a incidir sobre a própria organização futura da Ciresp S.A. Esta indefinição impede a Ciresp de verificar se os serviços foram efetivamente prestados e o Estado de assegurar que o montante pago foi proporcional ao benefício obtido. Permanecem sem resposta documentada perguntas elementares. Quais os entregáveis concretos? Que documentos foram produzidos? Quem validou a execução? Se existe relatório final e que valor acrescentado quantificável foi obtido para a Ciresp? A 31 de março, o Brigadeiro-General Viegas Nunes deixou a presidência da Ciresp e regressou à defesa.
para ocupar o cargo de chefe de gabinete do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. A sua equipa manteve a gestão e, segundo a estratégia deixada, a migração dos comutadores centrais ocorreria para instalações do Exército em Lisboa e no Porto. Em reunião com a tutela, na altura, o secretário de Estado da Proteção Civil, Dr. Paulo Ribeiro, opôs-me a esta solução. O MAI reunia melhores condições para acolher os sistemas centrais, designadamente no Data Center da Rede Nacional de Segurança Interna do TAG Spark e na Unidade Especial de Polícia do Porto, permitindo seguir a linha de integração das tecnologias do MAI e criar sinergias de gestão e operação. A tutela decidiu que os sistemas centrais ficariam em instalações do MAI. Na sequência desta decisão, o engenheiro Carlos Leitão demitiu-se diretor técnico, a professora Sofia Casimiro afastou-se da direção da administração da Ciresp e o engenheiro Leonel Simões interrompeu o seu contrato. Em 30 de novembro de 2024 foi necessário nomear um vogal para o pelouro tecnológico. A escolha recaiu sobre o coronel da GNR, Vítor Judícipes, até então responsável pela equipa de comunicações críticas da Rede Nacional de Segurança Interna, Secretaria-Geral da Administração Interna. Entretanto, o Governo AD ponderou um projeto que, enquanto eu, técnico especialista, apoiei incondicionalmente: acabar com a empresa Ciresp e criar uma entidade/instituto que congregasse a Rede Nacional de Segurança Interna, Ciresp, 112, num ecossistema tecnológico no MAI, aumentando a capacidade da rede com caminhos alternativos, mais recursos humanos e uma gestão mais próxima. Formalmente concluído nos planos operacional e legislativo, o processo só não avançou porque o primeiro governo do Dr. Luís Montenegro caiu precisamente no Conselho de Ministros em que estava previsto o seu agendamento. É só uma página. As preocupações com potenciais conflitos de interesse voltaram a ganhar relevância no grupo de trabalho constituído em julho de 2025 para definir o futuro da rede Ciresp, sobre a coordenação do engenheiro Carlos Leitão. Retornou-se a tese da aproximação ao Exército, agora sob o argumento da interoperabilidade, tendo o Major-General Viegas Nunes sido convidado a defender a integração da infraestrutura core em instalações militares, uma infraestrutura de reduzida capilaridade nacional, muito aquém da infraestrutura da Rede Nacional de Segurança Interna. Portanto, esta intervenção fez parte de uma segunda reunião do grupo de trabalho, onde foi feita essa apresentação do Sr. General. À medida que os trabalhos evoluíam, surgiram reservas quanto a pedidos de informação à Ciresp S.A., dirigidos pelo Sr. Engenheiro Leonel Simões, que entrou no grupo de trabalho como assessor do Sr. Engenheiro Carlos Leitão, designadamente sobre documentação contratual e fornecedores. A situação foi suscitada pelo vogal Coronel Vítor Judícipes por considerar existir potencial conflito de interesses, atendendo a que o engenheiro Leonel Simões exercia funções de administração numa empresa do setor das telecomunicações. Neste contexto, deu entrada na portaria do edifício do MAI, cito no TAG Spark, um envelope fechado endereçado à minha pessoa, sem remetente, contendo documentação com logotipos da Ciresp S.A. e da IGF. Tratava-se de documentação sensível, relacionada com procedimentos de contratação e com trabalhos de auditoria. Dada a sua sensibilidade e potencial impacto institucional, dei conhecimento imediato à tutela, remetendo a documentação para a apreciação superior. Foi neste enquadramento que ocorreu a saída do engenheiro Carlos Leitão do grupo da coordenação do grupo de trabalho da Ciresp, do grupo de trabalho da substituição da Ciresp, e a cessão da colaboração do engenheiro Leonel Simões. Estes factos reforçaram a necessidade de separar com clareza a reflexão estratégica, a consultadoria técnica e a decisão pública, assegurando que qualquer evolução da Ciresp seja conduzida com transparência, independência técnica e salvaguarda do interesse público. Já com o novo MAI em funções, fui confrontado com questões técnicas colocadas pela adjunta do Sr. Ministro da Administração Interna. Pela sua especificidade, percebi pretenderem reproduzir intenções não aprovadas pelo anterior Governo. Alertei a chefe de gabinete, a adjunta e Sua Excelência, o Ministro da Administração Interna, para dois temas. Primeiro, que tiver acesso à informação que me preocupou e da qual dera conhecimento à tutela, cumprindo a minha obrigação
legal e moral de denúncia. Segundo, a minha visão do projeto divergia da do General Viegas Nunes, em quem não deposito confiança institucional, pelo que coloquei o meu lugar à disposição e informei que, sendo intenção do Sr. Ministro reconduzi-lo, a minha demissão seria imediata. A 22 de maio, na Assembleia Geral da Ciresp, tomei conhecimento que o General Viegas Nunes fora nomeado Presidente do Conselho de Administração. De imediato solicitei a exoneração do cargo de Secretário-Geral Adjunto, que se verificou a 29 de maio. No final, surpreenderam-me apenas duas coisas. As condições remuneratórias do contrato do General Viegas Nunes, mais vantajosas que as de todas as administrações anteriores, e o facto de o Ministro ter abandonado um projeto de 2 anos, no qual me revi inteiramente do ponto de vista tecnológico e que melhor defendia os interesses do Estado português. Ao longo deste percurso, procurei agir segundo 3 princípios insociáveis na função pública: lealdade institucional, rigor técnico e primazia do interesse nacional. Nem sempre concordei com as decisões tomadas, nem sempre as minhas posições prevaleceram, mas nunca deixei de as defender quando estava convicto de que melhor serviam o Estado português. Saí destas funções exatamente como nelas entrei, sem interesse pessoal e sem agenda própria a cumprir, com consciência tranquila de quem procurou servir o Estado, com independência, sentido de responsabilidade e dedicação ao interesse público. Terminei. Obrigado, muito obrigada, muito obrigada. Vamos passar agora à ronda dos vários partidos. Eu começaria pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. António Pombeiro. É sabido, devo dizê-lo aqui inicialmente, que já nos cruzámos profissionalmente enquanto era oficial de Serviços de Informações e é público também que eu fui membro do Conselho de Fiscalização, apenas para deixar isso claro, que não significa qualquer tipo de julgamento em relação à pessoa, exceto aquilo que já era do meu conhecimento pessoal, de que é uma pessoa séria e um técnico reputado no Serviço de Informações. Portanto, queria deixar isto claro antes de fazer a minha intervenção e, de alguma forma, também poder fazer-lhe algumas perguntas relativamente a esta matéria. Porque este assunto, aquele que descreveu hoje, é do domínio público, foi bastante publicitado, saiu em jornais. A comunicação social tem sido municiada com toda uma série de informações relativamente a este processo. Diria quase que todas as matérias aqui discutidas foram já do foro público, bem como a existência de 2 relatórios que, de alguma forma, constroem todo este sistema. Ou seja, em primeiro lugar, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças e, em segundo lugar, o relatório do grupo de trabalho ao qual pertenceu e que fez a avaliação do sistema Ciresp, e não vamos fazer agora, não é tempo nem é momento para fazermos intervenções relativamente à avalia e à necessidade do próprio sistema, porque é insuspeita a necessidade que temos do mesmo. Mas é importante este enquadramento num pressuposto daquilo que nós estamos aqui a discutir hoje, que é, acima de tudo, julgo eu, tentar perceber o que é denúncia e irregularidades e o que é a questão de opinião individual. Porque, de algum modo, da sua intervenção, perspassa essas 2 realidades. Eu julgo que, em relação ao conjunto das irregularidades que foram apuradas, todas elas foram objeto do relatório da Inspeção-Geral das Finanças, um documento que foi minucioso e, inclusivamente, apontou, verdade, algumas irregularidades, sendo certo que, tanto quanto foi do nosso conhecimento, e não tivemos acesso a esse relatório, mas tanto quanto é do nosso conhecimento, irregularidades, nomeadamente a comportamentos individuais, principalmente algumas questões que foram referenciadas sobre percepção de vencimentos indevidos ou acertos de contas, todas elas foram regularizadas à medida que eram indicadas, e pelo menos, tanto quanto também já ouvimos ler, que o próprio relatório da IGF concretizava essa mesma situação. Essa é uma das questões relevantes, do qual é importante também retirar todo um conjunto de outras irregularidades que aqui nos veio trazer. Também elas já constavam todas da comunicação social, nomeadamente um conjunto de procedimentos que não terão ocorrido adequadamente, e foi a elas também
que o Sr. nos referenciou hoje à tarde, mas que, de algum modo, elas próprias encontravam respaldo e justificação no próprio relatório da IGF, de tal forma que, se tivesse havido algum tipo de irregularidade, tivesse outro tipo de contornos, quer de violação direta de lei ou, inclusivamente, como foi aqui dito, de violação uma matéria que pudesse ser considerada criminal, elas teriam sido objeto de denúncia perante o Ministério Público e o Ministério Público atempadamente teriam agido, uma vez que estamos a reportar-nos a situações anteriores a 2024 e, portanto, situações que já eram conhecidas atempadamente e constavam desse mesmo relatório. Mas as questões de fundo e a grande questão que lhe queria colocar relativamente a esta matéria é não as suas motivações, o que percebemos claramente as suas motivações, mas também percebemos que grande parte das divergências que, quer na sua carta de renúncia, quer nos seus protestos junto do gabinete do Ministro, que resultam ou de divergências jurídicas ou de divergências pessoais. Porque quero crer, e portanto se são divergências pessoais, eu não tenho que me pronunciar relativamente a elas, o Soutor se pronunciará obviamente relativamente a isso, mas ficou muito claro para mim que defendo um modelo diferente daquele que estava a ser perseguido pela administração anterior do tempo do general Viegas Nunes, mas, e que de alguma forma informou no princípio pelo menos o grupo de trabalho até determinado momento, mas divergências de opinião não são questões que possam levar a que se venha para a praça pública acusar de irregularidade um conjunto de pessoas. São, acima de tudo, divergências de opinião em que está numa sala onde as opiniões divergem mais do que aquilo que se poderia esperar em qualquer dimensão. Portanto, a questão de fundo aqui é saber de que é que estamos verdadeiramente a falar. São divergências jurídicas que foram apontadas e de alguma forma verificadas pelo relatório da IGF e onde havia irregularidades sanadas, onde havia procedimentos que podíamos também não concordar ou poderia também não concordar, mas que a própria IGF terá analisado e não terá encontrado motivo para poder agir de outra forma, porque, como lhe dizia, se houvesse aqui matéria de irregularidade, de violação de lei, ou até que ponto, porque muitos já falou aqui também da expressão interesses, teria havido aqui necessariamente uma intervenção do Ministério Público para poder apurar verdadeiramente as questões que estavam em causa, nomeadamente nesse relatório da IGF. A segunda questão é, obviamente, a questão de fundo, que é, se são divergências de opinião, elas são legítimas, mas não é isso que faz com que se tenha uma posição quase que pública relativamente a esta matéria e que tenha posto em causa, inclusivamente, a relação com o Ministro, porque o Ministro terá tido uma posição diferente daquela que vinha dos seus antecessores ou, inclusivamente, contrariada do grupo de trabalho. Precisamente por isso é que o Ministro tem espaço para a sua decisão e, naturalmente, tem uma margem de discricionalidade para poder envolver, porque isso é que ele é responsabilidade relativamente a isto. E, portanto, eram estas as questões neste tempo que lhe conseguiria pôr. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Reis tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Dr. António Pombeiro, eu tinha aqui várias questões para lhe fazer, mas o Sr. Doutor conseguiu, na sua intervenção, tocar em todos esses pontos, inclusivamente em alguns que considero graves. Graves não da sua parte, mas da parte da forma como as coisas ocorreram. Ou seja, se bem entendi, existiu a contratação de um assessor que tinha uma relação pessoal de amizade de muitos anos com o presidente do Conselho de Administração da Ciresp, que, por sua vez, sempre que era chamado, ou sempre que havia a necessidade desta empresa, a necessidade não, mas sempre que houve uma prestação de serviços de consultoria, não houve nenhuma identificação prévia por parte da Ciresp. O que aqui aconteceu foi que, pura e simplesmente, esta empresa de consultoria se prestava a este serviço e, com isto, receberam 94 mil euros. Eu penso que percebi relativamente bem esta situação. Isto é extremamente grave do ponto de vista da transparência, para que quem nos está a ouvir possa perceber como é que o dinheiro público é desbaratado constantemente, através de amiguismos, através de bastidores e, acima de tudo, através de uma constante nuvem de favorecimento àqueles que se conhece e àqueles que, de facto, se quer beneficiar, inclusivamente através de uso de dinheiro público. Eu tenho uma pergunta aqui também, duas no caso, para lhe fazer relativamente à postura do general Viegas Nunes. Quando o Brigadeiro-General Viegas Nunes abandona o Conselho de Administração,
E também com ele abandona a doutora Sofia Casemiro, o doutor Carlos Leitão e o doutor Leonel Simões, e a doutora, aliás, aproveito para lhe pedir um comentário também ao que a doutora Sofia Casemiro disse, que lhe disseram que simplesmente ia prestar serviços ao Ciresp em part-time, portanto, como se fosse uma causa menor, que um mero part-time da sua parte poderia servir para as suas funções, é algo que também lhe pergunto, e que curiosamente também deixo a nota, porque acho importante, que numa declaração que faz de 3 salários, onde hipoteticamente há uma incompatibilidade, era na altura Ministro da Administração Interna, este senhor que aqui está, José Luís Carneiro, portanto também acaba por ser algo que liga com a pergunta que lhe fiz anteriormente sobre, e que liga com aquilo que o Dr. António Pombeiro também aqui mencionou, que o Ministro da Administração Interna parece ter aqui algum tipo de cultura de favorecimento, de amizade, de proximidade com o Brigadeiro-General Viegas Nunes. Porque vem e sai em sua defesa. Chama-o novamente para presidir ao Conselho de Administração. Disse aqui, inclusivamente, que com condições salariais nunca antes vista. Que é uma coisa, diga-me se concorda, um bocado estranha. Quando alguém abandonou o Conselho de Administração na altura mais crítica da execução do PRR. E depois de tudo estar feito, volta com as melhores condições possíveis. Se isto não é um clima de amiguismo, se isto não é um clima de clara necessidade de suspeição sobre o que se passa aqui atrás, que envolve o Ministro da Administração Interna, volto a dizer, que parece que fica claro, e que abandona um projeto de 2 anos, dando ainda a presidência do Conselho de Administração a uma pessoa que provou não ser capaz, no momento de maior dificuldade, de ficar à frente dos desígnios do Conselho de Administração do Ciresp, se não estamos aqui claramente num clima de conluio entre o Ministro da Administração Interna, entre o Brigadeiro-General Viegas Nunes e entre o próprio Ciresp e pela própria correria na defesa do Brigadeiro-General, também do Secretário-Geral do Partido Socialista, que foi dos primeiros a defender a postura do Brigadeiro-General Viegas Nunes. É isto que lhe pergunto, deixando de nota que é claro que o que se passou no Ciresp é, uma vez mais, um conluio de interesses interpartidário do Centrão, que resulta, inevitavelmente, em perda de dinheiro público e, inevitavelmente, que haja e continue a haver um clima de suspeição sobre as instituições, precisamente por causa deste tipo de interesses manipulados, de amiguismos e de desbaratar dinheiro público. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Rijo, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar e agradecer a presença aqui hoje do Sr. Engenheiro António Pombeiro. Eu diria que é fundamental, é importante, eu diria até fundamental, que numa democracia saudável, que os agentes que representam o Estado e que são funcionários públicos também, que desempenhem as suas funções com rigor, com zelo e com diligência. E, portanto, eu queria, obviamente, cumprimentar o engenheiro António Pombeiro pelo seu trabalho enquanto Secretário-Geral Adjunto da Secretaria-Geral do MAI, com a área das Tecnologias de Informação e Comunicação, desde outubro de 2020, creio que foi o despacho de nomeação em outubro de 2020, até há cerca de um mês atrás, e, portanto, obviamente, queria começar por aí de agradecer esse contributo para a República e para o país. Eu diria que os factos presentes aqui hoje demonstram também que o sistema funciona. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que numa democracia salutar há checks and balances, há freios e contrapesos. E eles estiveram lá. Ou seja, verificamos que, eventualmente, há atos de uma administração que podem ser criticáveis, do ponto de vista da sua regularidade ou irregularidade. Há um membro da administração que identificou essa circunstância e que fez chegar a informação, denunciando tais factos, a uma Inspeção-Geral, neste caso a IGF, que tem uma incumbência legal de apurar se efetivamente há ou não irregularidade ou ilegalidade material. A IGF fez o seu trabalho, nós já requeremos, portanto, o envio do relatório completo, temos apenas a síntese dos resultados. Também me causa aqui alguma perplexidade a alguns pontos, nomeadamente o 1.3 e o 2.2, seguramente, mas o Sr. Engenheiro aqui não representa o Ciresp, portanto não lhe vou fazer essas perguntas a si, reservar-me-ei para daqui a um tempo, mas o sistema funcionou.
O Sr. Deputado António Rodrigues coloca aqui um ponto importante também. Quer dizer, eu não tenho nota que em Portugal o Ministério Público tenha perdido algum poder e alguma faculdade que a lei lhe confere. E é a lei que lhe confere ao Ministério Público a faculdade e a prerrogativa de dirigir o inquérito criminal em Portugal. Não é a Assembleia da República. Ok? E, portanto, se o Ministério Público atuou, entendeu que devia atuar. Se não atuou, também é uma decisão de acordo com aquilo que foi a avaliação factual que obteve. Mas eu queria ir mais longe. E o que nos interessa aqui é a questão política e perceber, de facto, se o dinheiro foi bem utilizado ou não. Queria perceber se o Sr. Engenheiro António Pombeiro nos consegue identificar situações concretas e em que montante é que, eventualmente, houve um prejuízo e uma lesão do erário público com a administração do Ciresp, a que se faz referência aqui na sua demissão. E, particularmente, queria também obter uma resposta mais concreta possível, porque, ao ler a sua carta de exoneração, fiquei com algumas dúvidas e eu creio que a sua intervenção inicial dissiparam-me um pouco as dúvidas, mas eu gostaria de detalhar um pouco mais. No ponto 3, no final do ponto 3 da sua carta, é dito o seguinte, e passo a citar, se me permitir. Acresce que a Ciresp S.A. dispõe de contrato com o escritório de advogados especializados na área da atividade da empresa, tornando o contributo jurídico da professora Casemira amplamente redundante. O seu real valor para a administração foi, na prática, nulo do ponto de vista institucional, tendo a sua atuação servido, sobretudo, para sustentar a agenda de aproximação da Ciresp à esfera militar, em linha com a orientação do Brigadeiro-General Viegas Nunes. No ponto 4 da sua missiva, também nos diz que os documentos em posse desta administração revelam ainda que o Brigadeiro-General Viegas Nunes, durante o seu mandato como Presidente do Conselho de Administração, promoveu ativamente a transferência da gestão central da rede Ciresp para a esfera militar, designadamente para a área da arma de transmissões do Exército. Fim de citação. Ou seja, eu dá-me a ideia pelo tom, às vezes nós analisamos mal o tom e a percepção é errada, por isso, estando aqui o autor, gostaria de perguntar exatamente a sua opinião. No fundo, parece-me que a resposta é evidente, mas queria detalhar. O Sr. Engenheiro considera um erro na definição da política pública para o Ciresp que haja uma aproximação da rede Ciresp, neste caso da rede Tetra, e gerida pelo Ciresp, para a esfera militar. E se assim foi, parece-me que é legítimo o seu pedido de exoneração, também à luz daquilo que é não concordar com a definição, porque me parece, como observador externo, que o facto desta renomeação do General Viegas Nunes ocorrer significa que, no fundo, o Sr. Engenheiro interpreta como sendo uma inflexão e uma continuidade naquilo que já vinha sendo, que é a aproximação do Ciresp para a esfera militar. E parece-me que essa é uma discordância de fundo que o Sr. Engenheiro António Pombeiro tem na definição da política pública para o Ciresp e pergunto-lhe se isso também pode ter contribuído para esse seu pedido de exoneração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Presidente. Ora bem, eu creio que há aqui um contributo que nos pode ser dado nesta discussão, que é o de entendermos quais foram os motivos determinantes da decisão do Sr. António Pombeiro de se desvincular deste projeto. É evidente, parece-me, que há uma discordância quanto à orientação do projeto, maior ou menor aproximação, maior ou menor dependência da infraestrutura e da organização militar. Há depois, também por aquilo que nos disse e por aquilo que escreveu, uma discordância de outra natureza. Disse até na sua intervenção que não reconhecia, a palavra não será exatamente a que eu vou dizer, mas que não reconheceria idoneidade, alguma coisa deste género, ao Sr. Brigadeiro-General Viegas Nunes. E, portanto, eu creio que para esta audição é absolutamente determinante perceber o seguinte. Teria tomado a mesma decisão de se desvincular deste projeto se a orientação fosse a mesma que agora existe, ou seja, a aproximação à infraestrutura e à coordenação militar, se não fosse nomeado
o Brigadeiro-General Viegas Nunes para o Ciresp. Portanto, concretizando, a decisão fundamental para ter tomado a posição que tomou tem a ver com divergências pessoais ou tem a ver com divergências de filosofia? Se trata de divergências pessoais e, portanto, sendo importante a orientação, vamos dizer, filosófica do projeto, mas se, apesar disso, aquilo que foi determinante é ser o Brigadeiro-General Viegas Nunes quem está à frente do projeto, isso tem a ver com uma falta de confiança, creio que foi isto que disse na altura, eu falei de idoneidade, não creio que tenha sido o termo usado, creio que usou o termo de confiança ou falta dela. A falta de confiança na liderança do Brigadeiro-General, tendo em conta situações como aquela que descreveu da Euritex. Portanto, eu creio que é absolutamente fundamental percebermos qual é a divergência fundamental. Se é de filosofia, se tem a ver com o perfil, com a pessoa em concreto. Se tiver a ver com a pessoa em concreto, eu creio então que vem a pergunta a seguir. Se essa divergência resulta basicamente daquilo que foi reportado no relatório da IGF, tal como nos foi transmitido, uma vez que não o conhecemos na sua integridade, ou se tem como base isso, mas vai para lá disso. E, portanto, para além das questões que me pareceu que na intervenção que fez, considerou absolutamente relevantes, que é esta relação com a Euritex, com uma empresa a quem não foi solicitado nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de serviço, que aparece que presta serviços desenquadrados sequer de um enquadramento contratual e que só depois, a posteriori, é que é regularizado, se é só isso ou se é mais do que isso. Se há outros factos, se há outras questões, eventualmente referidas no relatório da IGF ou que não estão referidas no relatório da IGF, que afetam a sua confiança na pessoa, não apenas na filosofia, mas na pessoa do Brigadeiro Viegas Nunes. E, por último, repetir aquela questão inicial que tinha colocado. Que interesses são esses? Ou seja, há interesses que orbitam à volta do Ciresp, há interesses que puxam ou querem puxar o Ciresp para um caminho ou para o outro. E que interesses são esses? Eu sei que o Ciresp, pela sua própria organização, tem que conciliar interesses privados, tem que conciliar interesses da segurança interna, tem que conciliar interesses, porque eu creio que a questão da interoperabilidade não é discutível. O que é discutível, imagino, é quem seja depois que fica com a batuta, digamos assim, não é, do processo. Mas, e portanto, eu queria perceber bem que interesses são esses. Que interesses estão, neste momento, a pressionar o Ciresp, que fazem com que aquilo que devia ser o foco principal, que é a melhoria do sistema, a melhoria da operação, a melhoria do serviço prestado, acabam por ficar prejudicados porque cedem a outro tipo de interesses, se for esse o caso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento também o Sr. Engenheiro António Pombeiro e agradeço a disponibilidade para estar aqui hoje. Tenho ainda algumas questões, algumas até que resultam da sua intervenção inicial. Em primeiro lugar, perceber um pouco mais detalhadamente a natureza das irregularidades em que funda o pedido de demissão. A que é que se referem os tais favorecimentos e essas irregularidades graves? Por outro lado, também tendo em conta que o Brigadeiro-General, penso que seja, peço desculpa que agora não recordo o título, Paulo Viegas Nunes, que foi nomeado para presidir ao Ciresp, já foi presidente dessa entidade entre 22 e 24, o que é que justifica que a sua demissão apareça neste momento, até porque, salvo erro, muitas destas situações se reportam a esse período. Também perceber quando é que se deu conta destas irregularidades. Perceber também, relativamente a esta empresa, a Euritex, que serviços concretos é que esta empresa prestava
ao Ciresp. Parece-me que é uma questão relevante. Para além disso, na sua carta de demissão também afirma que deu prévio conhecimento ao Sr. Ministro destas situações, perceber quando é que o fez e de que modo, e se no fundo, essas conversas, se elas tiveram lugar antes ou depois de ser nomeado o Brigadeiro-General Viegas Nunes novamente para o Conselho de Administração da Ciresp, e também perceber qual é que foi a resposta que o Sr. Ministro deu a essas reservas que levantou. E também perceber isto porque, aparentemente, terá apresentado um primeiro pedido de demissão, ainda antes da informação de que o Brigadeiro-General Viegas Nunes seria nomeado, e terá reconsiderado, perceber o que é que se passou, se efetivamente reconsiderou esse pedido de demissão e o que é que justificou que tenha reconsiderado. Por outro lado, o Ministério da Administração Interna, no seu comunicado, também, no fundo, afirmou que todas as desconformidades procedimentais tinham sido integralmente corrigidas, perceber se, do seu ponto de vista, isso corresponde à verdade. Por outro lado, também nesta questão, no fundo, da própria filosofia de funcionamento, o próprio relatório que é apresentado do Grupo de Trabalho fala várias vezes na interoperabilidade e na necessidade de articulação com as Forças Armadas. Perceber o que é que justifica, no fundo, que critique essa opção, ou o que é que justifica que alegue que há uma aproximação do Ciresp às Forças Armadas, os tais interesses militares que poderiam estar aqui em causa. Eu acho que se vai discutir este assunto, acho que temos de ser claros sobre o que é que estamos a falar e não falar nos interesses, os interesses privados, os interesses militares, sem nunca concretizarmos concretamente o que é que estamos a falar, porque eu, pelo menos, pessoalmente, até agora ainda não percebi do que é que efetivamente estamos a falar. Portanto, o que é que são esses interesses militares, o que é que justifica também, do seu ponto de vista, a crítica dessa opção e se há, efetivamente, essa opção ou não, e como é que a tal empresa Euritec se relaciona com essa opção ou não, e, sobretudo, acho que mais importante do que tudo, apesar de poder ser um pouco colateral, se alguma destas situações que está aqui a referir, se podem, de alguma forma, pôr em causa a atuação do Ciresp em momentos que sejam críticos, nomeadamente já agora no período de verão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra. Sim, agora sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. António Pombeiro. Gostaria também de lhe formular algumas perguntas, até para compreender melhor e que pudesse aqui clarificar, de facto, as questões em torno todo este processo, mas estamos preocupados, estamos a falar do Ciresp, porque é, de facto, uma rede de enorme importância, como todos sabemos, para o nosso país. E de algumas perguntas que eu gostaria de lhe fazer são as seguintes. Naquilo que nós conhecemos e que foi tornado público, há uma crítica à atuação do Ministro da Administração Interna. Na sua opinião, o que é que considera que o Ministro devia ter feito concretamente? Porque daquilo que nós conhecemos foi dito que não tomou iniciativa para apuramento dos factos. Gostaria também de abordar as questões que se prendem com o relatório da IGF, e não conhecendo o relatório na íntegra, só aquilo que foi tornado público, mas refere insuficiências em matérias de contratação pública. Aliás, parece-me que esta é das questões sinalizadas, uma das questões mais relevantes que é sinalizada pela IGF. E aquilo que eu queria lhe perguntar é se poderia concretizar que insuficiências são estas no que diz respeito ao cumprimento do Código da Contratação Pública e também no que diz respeito à adoção do referencial contabilístico, também é feita esta referência. Que conhecimento é que tem sobre isto e, no concreto, o que é que deveria ter sido adotado e que não estava a ser adotado pelo Ciresp?
A IGF faz também um conjunto de recomendações. E faço a pergunta seguinte, até tendo em conta que o Ministro veio a público dizer que aquilo que tinham sido as irregularidades foram corrigidas. E a questão que eu gostaria de lhe formular é se foram ou não corrigidas, se as recomendações da IGF foram ou não implementadas e se não foram, quais é que não foram implementadas. Tivemos também conhecimento que já teria pedido anteriormente, creio que no final do mês de abril, tinha já apresentado um pedido de demissão e que terá reconsiderado. Eu faço-lhe esta pergunta só para ficar claro, porque a justificação, se bem que depreendo, a justificação agora em maio estava relacionada com a nomeação do Brigadeiro-Geral, Viegas Nunes, para a presidência do Ciresp, mas nessa altura não se conheceria esta indigitação. Portanto, as razões, subentendo que as razões seriam diferentes, e é por isso que gostaria de lhe perguntar quais é que são as razões para esse pedido de demissão em abril. Mas este seu pedido, se me permite fazer esta extrapolação, mas depois estará aí e terá a oportunidade de também poder esclarecer, de certa forma parece que há aqui algumas tensões dentro do Ministério e na tutela. E esta é a pergunta concreta que eu queria lhe perguntar. Há divergências internas, há conflitos, há disputas, há tensões? Gostaria de lhe perguntar diretamente, fazer diretamente esta pergunta. Ainda há pouco também afirmou que a sua visão para o Ciresp não coincidia exatamente com a visão do Brigadeiro-General Viegas Nunes. Eu gostaria que nos pudesse clarificar quais é que são os pontos de divergência entre aquilo que é a sua visão e aquilo que defende para o Ciresp, e já agora se podia também aqui, de certa forma, pormenorizar o que é que acha que deve ser, quais é que devem ser as soluções adotadas para o futuro, tendo em conta a importância que é esta rede de comunicações de emergência e tendo em conta não só o interesse público, mas também, naturalmente, a modernização que é necessário fazer. Queria-lhe também fazer esta pergunta, porque eu creio que essa sua afirmação, dir-me-á também, ou seja, será a motivação para considerar que o Brigadeiro-General não é a pessoa indicada, tendo em conta que está neste momento até em cima da mesa, pelo menos estou agora a fazer referência àquilo que foi anunciado por parte do Governo para a modernização e para o reforço do Ciresp, não será a pessoa indicada para assumir a concretização desse objetivo. Pergunto-lhe sobre isso. O relatório do grupo de trabalho que coordenou aponta para uma progressiva transição para uma arquitetura híbrida, Tetra 3GPP, no que diz respeito ao Ciresp e que coloca um horizonte temporal de 10 anos para essa transição progressiva. Nós temos desde já uma preocupação relativamente a isto, porque infelizmente não são poucas as vezes que no investimento público tem havido atrasos e às vezes aqueles que são os anos previstos, por vezes vão-se arrastando no tempo e os 10 anos podem se transformar em 12, 13, 15. Mas a questão que eu gostaria de fazer é esta. Tendo em conta a aceleração da evolução tecnológica, não corremos o risco de, quando esta transição estiver concluída, o sistema já estar desatualizado? Não considera que deveria ser prioritário um investimento mais robusto de forma a acelerar a concretização deste novo modelo e desta nova arquitetura? E por último, já excedi o meu tempo, mas permita-me, Sr. Presidente, serei breve, porque há uma referência no relatório que não posso deixar de fazer, do relatório do Grupo de Trabalho, que não posso deixar de fazer essa referência, porque o relatório reconhece as falhas operacionais graves do Ciresp e reconhece que o sistema revelou fragilidades significativas, sobretudo as associadas ao modelo de parceria público-privada e à gestão ao modelo de parceria público-privada. E esta foi uma questão que ao longo dos anos fomos sempre sinalizando, não só de facto as várias fragilidades, mas efetivamente esta opção de favorecimento destes interesses privados em detrimento dos interesses públicos e o registro, de facto, esta referência no próprio relatório. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria agora sim para finalizar, para responder ao Sr. Dr. António Palmeira. Tem a palavra. Pronto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu vou tentar responder a todas as questões que me colocaram, foram bastantes. Vou começar, se calhar, por aquelas mais simples de responder e, se calhar, aquelas que também dão uma visão sobre a rede Ciresp, porque parece-me que ainda existe pouca informação do que é a rede Ciresp e do que é a empresa Ciresp S.A. A empresa Ciresp S.A. é constituída essencialmente por 12 funcionários. Portanto, é uma empresa gestora de contratos. Portanto, não tem a sua capacidade operacional, no fundo, espelha-se na contratação de serviços. E isto é uma das razões pela qual a Ciresp S.A., em tempos não muito passados, havia a intenção de extinguir a empresa. Porque realmente a empresa, sendo uma mera gestora de contratos, acaba por não ter capacidade para reagir em tempo útil àqueles desafios que, por vezes, ocorrem no terreno. Relativamente à arquitetura, à transição dos 10 anos, aproveito também já para dar esse esclarecimento, parece-me que é um esclarecimento que será útil para todos. A transição de 10 anos que foi falado no relatório e que vem lá espelhada no relatório tem a ver com o projeto europeu do Sistema de Comunicações Críticas Europeu. É um projeto que está neste momento a ter início e a ideia aqui é todos os sistemas de comunicações críticas serem interoperáveis na Europa. Ou seja, nós, com os nossos equipamentos, vamos para outro país, França, Alemanha, ligamos o equipamento e automaticamente ele está a funcionar, que é coisa que não acontece agora. E tratando-se de um projeto desta natureza, um projeto à dimensão europeia, não pode ser uma transformação feita em poucos anos. Portanto, estabeleceu-se que seria uma década, também tem a ver com os fabricantes de equipamentos europeus e os fabricantes de tecnologia europeia, que eles ainda estão numa fase de aprimorar as suas capacidades e aprimorar a sua tecnologia, por forma a que isto, num horizonte o mais tardar até 2036, seja possível termos a interoperabilidade das comunicações críticas na Europa. Seria um passo bastante grande, portanto não faz sentido nós andarmos a apetrechar com a nova tecnologia que poderá eventualmente no futuro próximo não ser aquela adotada pelos países europeus e é mais um investimento, é mais um elefante branco que nós acabamos por adquirir. Portanto, a explicação dos 10 anos é esta. Neste momento, a utilizar o mesmo sistema que nós utilizamos, 22 países europeus ainda o usam. A própria Polónia, neste momento, ainda comprou mais 200 estações base neste sistema. A própria Áustria também está a renovar este próprio sistema. Portanto, é um sistema que, de forma nenhuma, se possa considerar obsoleto. A questão aqui que nós falamos em termos de evolução tem a ver com a adesão à banda larga. É este sistema poder incorporar a banda larga que, neste momento, não consegue incorporar. E a razão também, e tocando agora aqui no ponto da componente militar, não sei se é do conhecimento dos seus deputados, mas o Ministério da Administração Interna tem uma infraestrutura tecnológica ímpar a nível nacional. Portanto, comparado com a infraestrutura que o Exército possui em termos de implementação no território, estamos a falar de realidades completamente distintas. A capilaridade da Rede Nacional de Segurança Interna atinge todo o país, todo o território nacional, onde existem esquadras da polícia, postos da GNR, câmaras municipais, comandos e subcomandos regionais de proteção civil, entre outros. Portanto, temos à volta de 1.700 locais espalhados pelo território nacional com esta infraestrutura. Esta infraestrutura que é uma infraestrutura centralizada, tem 2 polos, um no Tagus Park, outro no Porto, e a partir desses 2 polos, em que funcionam no modo de redundância permanente, essa infraestrutura é composta por uma série de circuitos de transmissão, tal como a própria rede Ciresp. E aqui é que surge a criação de sinergias entre a Ciresp e a Rede Nacional de Segurança Interna. Durante bastante tempo, salvo erro,
não posso precisar a data, mas será 2016, 2017, eu ainda não estava nestas funções. Foram adquiridos uma série de equipamentos para a proteção civil, nomeadamente consolas de despacho, que são equipamentos que fazem a gestão das comunicações das forças no terreno. Essas consolas de despacho foram adquiridas e foram integradas na Rede Nacional de Segurança Interna, que essa Rede Nacional de Segurança Interna interoperava com a rede Ciresp. Portanto, com este investimento e com esta aplicação tecnológica, tivemos aqui um ganho em sinergias e uma poupança a nível da necessidade de contratar novos circuitos. Tudo isto foi desfeito quando o Sr. General Viegas Nunes negociou o novo contrato Ciresp. Portanto, tudo o que era infraestrutura partilhada entre a Ciresp e a Rede Nacional de Segurança Interna foi automaticamente desvinculada. Foi separada, a Ciresp ficou completamente isolada e a Rede Nacional de Segurança Interna continuou a fazer o seu trabalho com a parte do hosting de todos os sistemas de informação das forças de segurança, da proteção civil, sistemas de fronteira, do sistema de segurança interna. Portanto, reúne ali uma panóplia de infraestrutura na área da segurança interna que praticamente abrange toda essa infraestrutura tecnológica. E faria todo o sentido a rede Ciresp, e uma vez que ela vai evoluir para a banda larga, faria todo o sentido esta interligação entre a rede Ciresp e a Rede Nacional de Segurança Interna se manter. Ou seja, se nós queremos banda larga no Ciresp, é precisamente para aceder a sistemas de informação. Os sistemas de informação estão no MAI, não estão no Exército. Portanto, a questão aqui de mandar a rede para o Exército não se entende, é uma forma muito redutora de olhar para o futuro. Porque o Exército, eventualmente, poderá dar alguns contributos, não muitos, porque se estamos a falar em termos de técnicos, a própria GNR, também uma força militar e com um efetivo superior até às Forças Armadas, também é uma força que tem uma grande capacidade a nível tecnológico, tem bastante técnicos na área das transmissões, tem uma carreira também própria da área das transmissões. Portanto, esta ida para o Exército, quanto a mim, não fará muito sentido, uma vez que a rede tem que ser gerida por quem a utiliza, que são as forças de segurança, são as forças de proteção civil, são as forças de emergência, o INEM. Portanto, são essas forças civis que devem tomar a gestão da rede. E, acrescentando a isso, também temos outra questão mais doutrinária em termos da questão da guerra. Um sistema civil transferido para instalações militares automaticamente é um alvo legítimo de uma entidade adversária, portanto, que nos declare um estado de guerra. Passa a ser um alvo legítimo, enquanto que se a infraestrutura civil estiver diferenciada da infraestrutura militar, já não é um alvo legítimo. É evidente que isto pouco adianta, em caso de guerra não há muito essa prática de escolher, mas de facto aquilo que está assim doutrinado em termos de militares passa por esta questão. Portanto, em termos de mais-valias, em termos de funcionamento, em termos de capacidade e de eficiência das forças de segurança, fará todo o sentido a rede Ciresp continuar na esfera da administração interna. Isto é a linha que eu defendo. Nós temos que olhar um pouco para o futuro. Se estamos a querer investir em banda larga, é porque queremos serviços de banda larga. E o Exército não fornece serviços de banda larga ao Ministério da Administração Interna. É o Ministério da Administração Interna que tem esses serviços de banda larga, tem os sistemas de informação, tem toda essa panóplia de sistemas de informação geográfica que são bastante úteis, por exemplo, nos incêndios, a fazer os cálculos dos locais específicos e mais adequados ao combate aos incêndios, fazer esses cálculos em tempo real. Portanto, é preciso uma consulta permanente dos sistemas de informação e essa vantagem seria uma vantagem que a rede Ciresp trazia ao ser integrada, ao continuar a sua integração na rede do MAI. Ela, indo para a esfera da defesa, não vejo grandes vantagens sobre isso, inclusive em termos
materiais, o próprio Ministério da Administração Interna está muito melhor apetrechado em termos de data centers, de locais específicos para instalação desta infraestrutura. Tem também a capacidade de algumas estações base partilharem as mesmas instalações, e estamos a falar cerca de 118 estações base que partilham as mesmas instalações com sites da RNSI, portanto, da Rede Nacional de Segurança Interna. Essa partilha permite um aumento da redundância a nível de circuitos, que tem sido a grande falha do Ciresp, que é importante também que todos aqui percebam que a maior falha do Ciresp são os circuitos de comunicação. É aquilo que liga os sistemas centrais às estações base. Essas falhas, esses circuitos são alugados a operadores privados, neste momento é a nós que tem esse contrato, assim como o contrato da redundância satélite também está na nós, e revelou-se no apagão uma má opção, que foi entregar esses dois contratos, esses dois lotes à mesma empresa, porque se ela falha no sistema principal também vai falhar na redundância. Portanto, e tivemos esse problema no apagão, que teve um impacto muito superior, precisamente porque falhou a redundância e o sistema normal. Portanto, isto ao nível da manutenção do sistema Ciresp dentro da esfera da administração interna. Relativamente à empresa Euritex, eu não posso pronunciar em termos de funcionamento, porque eu nem conhecia o senhor que trabalhava nessa empresa, portanto, o tal consultor, nunca tive o prazer de o conhecer, sabia que essa empresa existia e só tive conhecimento destas situações que acabei aqui de referir durante o decorrer das reuniões do grupo de trabalho para a substituição de Ciresp. E tive a oportunidade, porquê? Porque, numa ocasião, o Sr. Leonel Simões colocou várias questões à Ciresp S.A., nomeadamente questões do foro comercial, que pareciam, na opinião do vogal técnico da Ciresp S.A., considerou que não seriam questões propícias a serem discutidas no âmbito do grupo de trabalho, porque não traziam valor acrescentado, seriam questões meramente comerciais e contratuais, e achou estranho uma pessoa que ele também não conhecia efetuar esse tipo de questão. Aí percebeu-se que esse senhor, esse tal assessor do coordenador, na altura, o engenheiro Carlos Leitão, seria o CEO dessa empresa Euritex. E foi aí que surgiu a questão do conflito de interesse, e os trabalhos foram interrompidos do grupo durante um mês. O senhor engenheiro Carlos Leitão acabou por se demitir, portanto, e levou consigo o seu assessor também. Portanto, o que aqui também me suscita alguma perplexidade é o facto dos atores se irem repetindo várias vezes. Portanto, o senhor engenheiro Carlos Leitão demitiu-se da Ciresp, da empresa Ciresp, depois, na altura, ainda tentou fazer um contrato para ficar mais 5 dias a trabalhar para terminar lá uma tarefa que acabou por não ser aceita, esse contrato, atendendo aos valores que ele pedia pelo contrato, ainda por cima era adjudicado a uma empresa que era da sua esposa, portanto, era uma situação então gritante de conflito de interesse, portanto, isso acabou por não ocorrer. E a senhor, mais tarde, um ano depois, aparece como coordenador do grupo de trabalho. Encontramos outra vez o senhor Leonel Simões, da Euritex, no grupo de trabalho. Na terceira, salvo erro, na terceira reunião do grupo de trabalho, o senhor general Viegas Nunes vem fazer uma dissertação sobre a própria Ciresp e o futuro da Ciresp e torna a tocar aqui no tema da parte militar. Portanto, dá a ideia que há aqui uma continuidade em se as pessoas se demitiram da empresa, e eu refiro-me aqui ao Sr. General, se ele se demitiu da empresa num período em que se estava, numa altura crítica em que se estava a executar o PRR, demitiu-se não para funções que pudessem ser umas funções muito específicas, não, foi para chefe de gabinete do Sr. Chefe de Estado-Maior
das Forças Armadas. Portanto, acredito que nas Forças Armadas havia muito mais pessoas com competências para ser chefe de gabinete, não seria necessário ser o Sr. General Viegas Nunes. Isso, eventualmente, poderá ser uma questão a colocar. O que é que o motivou a fazer isso? Mas, de facto, achei isso muito estranho. E depois achei também uma situação bastante estranha, e foi-me confirmada pelo Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, que antes do Sr. General Viegas Nunes ir embora, tentou deixar ficar, ou tentar deixar estabelecido com o Sr. Ministro da Administração Interna na altura, o Sr. Dr. José Luís Carneiro, a vinda de outro militar, nomeadamente um Sr. Major-General Betancourt. Portanto, a ideia, no fundo, passava por aqui. Pronto, tenho aqui mais questões. Algumas eu defini-as aqui na nota introdutória. As divergências de opinião com o Sr. General Viegas Nunes, de facto, são essas. Portanto, ele tem uma visão em levar a infraestrutura para a área militar e acho que não vai prestar um bom serviço ao Ministério da Administração Interna, e a minha visão é precisamente a oposta. Portanto, no fundo, é isto que nos separa, não tenho nada pessoal contra o Sr. General. Pronto, e tenho que referir também que, em termos de gestor público, acho que a folha não se deve encontrar minimamente beliscada, e acho que existe aqui alguma beliscadura na própria folha do Sr. General enquanto foi presidente da Ciresp-SA. Muito obrigada. Portanto, agradeço a sua presença aqui e penso que todos os grupos parlamentares agradecem e cumprimento, já a contribuição de bom trabalho.